Queridos irmãos, continuamos a leitura do livro de Tobias. O trecho de hoje nos traz a oração feita por Tobit e a oração feita por Sara. Como vimos ontem, Tobit, o pai de Tobias, também é chamado de Tobias, o Tobias velho, depende da tradução. Tobit é uma representação da alma incrédula. Os padres da igreja diziam que ele era uma imagem do povo judeu, que pela cegueira e obstinação do coração não acolheu a Jesus Cristo, nosso Senhor. A oração que ele faz é pedindo a morte. Senhor, tu és justo, justas são as tuas obras. Lembra-te de mim, não me castigues por causa dos meus pecados, porque não obedecemos aos teus preceitos. Trata-me como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo tais injúrias. Esta é a imagem daqueles que desconhecem a graça. São Paulo mostra em suas epístolas, especialmente na carta aos Romanos, como aqueles que não receberam Jesus Cristo pela fé perecem pela justiça da lei. E na carta aos Gálatas, ele chega a dizer àquela comunidade: ó Gálatas insensatos, quem vos desviou da fé em Jesus Cristo para voltardes à prática da lei? E ele diz em outro texto: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Como, diz São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, como o pecado original foi transmitido a todos nós, como todos nós somos inclinados ao pecado, se fôssemos abandonados à justiça da lei, jamais poderíamos ser salvos e só nos restaria pedir a morte. Esta seria a nossa única perspectiva, a perspectiva de Tobit. Contudo, ao mesmo tempo, no mesmo instante, na mesma hora, uma moça chamada Sara faz a sua oração a Deus. Ela, diz o livro, fora casada com 7 homens, mas um demônio os matava antes de que se unissem a ela. Sara aqui representa os pagãos. Quando Nosso Senhor se encontra com a samaritana, que, portanto, representa aquela religião que se perverteu em relação à religião judaica, os samaritanos eram odiados pelos judeus, ele diz: tu tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. De fato, nisto disseste a verdade. Por quê? Porque as nações pagãs, pela ignorância, estavam entregues à idolatria. Não conheciam o Deus verdadeiro. Os judeus, ao menos, conheciam o Deus verdadeiro, mas pela obstinação da incredulidade, não receberam a Ele quando Ele se encarnou. Os pagãos, ao contrário, estavam como ovelhas errantes,
não tinham a revelação divina, não conheciam a Deus pela lei e pelos profetas, portanto, estavam passando de Deus em Deus, de falsos ídolos em falsos ídolos, como Sara, que passou por vários maridos sem jamais se unir a eles, e, portanto, permaneceria estéril, permaneceria sem produzir filhos, ou seja, as suas obras seriam completamente mortas, o que significa a condenação eterna. Uma escrava lhe diz: és tu que sufocas teus maridos. Já foste dada a 7 homens, e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles, e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Esta escrava, portanto, é uma imagem do espírito mau que, confrontando os pagãos com a sua incredulidade, queria fazê-los precipitar-se cada vez mais nos seus vícios. Sara, de fato, quis enforcar-se. Ou seja, não quis confessar a fé, porque não tinha a confissão de fé plantada em seu coração pelo Espírito Santo, pois de São Paulo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela desistiu de enforcar-se. Não quero que venham injuriar meu pai, disse ela. Assim eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. Também ela pede a morte. Então ela estende as mãos à janela e faz essa oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Tobit e Sara desistem da vida. Como imagem dos judeus, cuja prática da lei lhes torna a salvação impossível, e dos pagãos, que em sua idolatria estão longe da verdade. Em ambos os casos, é apenas quando ambos desistem da sua vida natural, que então, diz o livro, no mesmo instante, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. O anjo Rafael, cujo nome significa medicina de Deus. Quando os dois desistem da vida, Deus manda a sua medicina. Jesus disse: eu não vim curar os sãos, mas eu vim curar os doentes. Eu não vim chamar os justos, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Eu vim chamar os pecadores. Portanto, São Rafael Arcanjo aqui representa o próprio Deus que vem se encarnar para sarar a nossa impotência, a nossa incapacidade. A impotência de Tobit e de Sara, quando confessadas, atraem a medicina de Deus. Pois diz São Paulo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vejam que a divina providência une os derrotados, os perdidos, aqueles que já desistiram. A igreja não é uma comunidade de homens triunfantes,
Mas a igreja é o lugar em que os derrotados encontraram a vitória que vem por Jesus Cristo. Em que os enfermos acharam a medicina que está em Jesus Cristo. Em que aqueles que chegaram diante de Deus confessando a sua impotência, tiveram um encontro com a sua onipotência. Em que os pecadores encontraram a graça. E por causa da graça, a salvação para a sua perdição. Portanto, nós, queridos irmãos, ao ver estas duas orações de duas criaturas completamente fracassadas, falidas, devemos entender que diante de Deus, somente o coração quebrantado, aquele que chega com toda a sua incapacidade, confessando em seus lábios a sua impotência, pode obter dele a salvação. Peçamos ao Senhor que nos faça desistir da nossa vida natural para abraçarmos a sua vida sobrenatural. Então, nós entenderemos aquilo que diz São Paulo: o meu viver é Cristo e para mim morrer é lucro. Por quê? A minha vida já não existe mais. Desde o instante em que eu fui batizado, a minha vida foi escondida com Cristo em Deus. Foi depositada na humanidade santíssima de Cristo, nosso Senhor, no qual habita toda a plenitude da divindade. E, portanto, eu já desisti de viver-me. Agora eu quero vivê-lo. Eu quero recitar a sua existência na terra. Que nós possamos aprender a entregar o nosso coração inteiramente a Cristo, de tal modo que sejamos não nós os vencedores, mas seja Ele o vencedor em nós.